Galera, coloca aqui embaixo nos comentários se vocês acham que faz sentido você construir casas para vender em 2025. Coloca aqui embaixo nos comentários se tu acha que vale, o porquê, né? E se tu acha que não faz mais sentido, coloca o porquê. Eu acho que vai ser bem interessante esse debate que a gente pode fazer, tá? Mas hoje, galera, eu quero gravar nessa casa aqui, ó, e mostrar para vocês, né, uma maneira que vocês podem ganhar dinheiro construindo casas como essa aqui, ó, né, de uma maneira fácil, sem desembolsar tanto dinheiro. Porque o que acontece, pessoal? Às vezes o pessoal comenta para mim, pô, Maico, mas a barreira do mercado imobiliário, ela é muito grande. Por quê? Porque tu tem que desembolsar um valor muito alto, né, para tu começar a investir em imóveis. Então, isso que complica. Mas hoje eu vou te mostrar uma maneira, né, que tu, por exemplo, pode construir casas como essa aqui, ó, utilizando o recurso do banco, pessoal. Tá? Aqui a construtora, ela utilizou recursos próprios, tá? Então ela veio aqui, ela construiu essa casa com recursos próprios e deixou a casa pronta e a gente já vendeu ela, tá? Então é um processo um pouco mais rápido quando tu tem todo o dinheiro à vista. Então, o que poderia ser feito, por exemplo, né? Tu tens a maneira de pagar tudo à vista, tu tens a maneira em que tu pode pegar, por exemplo, fazer um imóvel como esse aqui e rachar, sei lá, com 10 pessoas, por exemplo, daí depois tu vais rachar o lucro em 10 também, né, que ficaria um pouquinho para cada um, né, mas às vezes tu vai dizer assim, pô, Maico, mas arranjar 10 pessoas para dividir e tal, pô, é complicado, não sei o quê, mas existe uma maneira também muito interessante, pessoal, de que é tu fazer um financiamento pelo banco, por exemplo, aquisição de terreno mais construção, que tu consegue fazer hoje pela Caixa, sabe? Então existem várias maneiras que tu pode ganhar. E, por exemplo, se fosse para tu financiar no banco uma casa como essa, para tu construir ela, tu teria que dar apenas 20% de entrada e ir pagando as parcelinhas mensais. Tu entendesse? Então, existe uma maneira fácil de tu conseguir ganhar dinheiro com construção de imóveis, entendeu? Que a maioria não fala, né, ou não sabe aqui na internet, que é difícil tu ver as pessoas falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos imaginar assim, ó, hoje se fosse para tu dar 20%, essa casa aqui ela foi vendida por 500 mil reais, tá, pessoal? Mas o que acontece? Se fosse para tu construir ela financiada, lembra que os 20% não é sobre os 500 mil, mas é sobre o valor que tu gastaria para construir essa casa. Tu entendesse? Então já o valor ele fica um pouquinho menor. Então é isso que eu falo para vocês. Eu não sei exatamente quanto que a construtora ela gastou aqui, tá, pessoal? Porque assim, ó, tem algumas variáveis, tá? Eu não sei o preço que foi pago, por exemplo, nesse terreno, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. Esse terreno aqui, ó, é um terreno 12 por 30, tá? De fundos, ó. Então, cara, ele tem uma profundidade muito boa, olha só, né? Então, assim, eu não saberia dizer para vocês quanto que foi pago no terreno, né? Quanto que foi gasto mais ou menos na obra, assim, a gente tem mais ou menos uma ideia, pessoal, tá? Mas isso também pode ser muito variado, porque às vezes tu vai gastar um pouquinho mais no fundamento, às vezes tu gasta um pouquinho menos, sabe? Então tem algumas coisas que vocês sempre precisam analisar, sabe? Eu não sei se precisou fazer furo, como é que foi feito, sabe? A questão do fundamento, que é uma coisa que varia também bastante, assim, mas não é coisa muito absurda. Mas olha o espaço de terreno que tem aqui, sabe? Então é um espaço de terreno muito bom. E por que essa casa aqui ela vendeu muito rápido? Justamente por causa disso, pessoal. Porque é um projeto que hoje cabe dentro do Minha Casa Minha Vida, que o teto hoje é 500 mil reais. E olha só o espação de terreno que a gente ganha aqui, ó. Então, o cliente compra uma casa como essa aqui, ó, pô, bonita, platibanda, toda bem feita, bem acabada, né? E ainda depois pode aproveitar aqui, ó, fazer uma área de festa, fazer uma piscina aqui nos fundos, sabe? Então é isso que eu digo para vocês. E ainda tem, ó, espaço para fazer garagem aqui atrás, mas é o que eu falo para vocês. Então, vamos imaginar assim, ó, que aqui a construtora tenha gastado, sei lá, 400 mil reais, 400, né? 400 mil reais. Se fosse para tu fazer a aquisição de terreno mais construção, por exemplo, tu teria que desembolsar apenas 20% de entrada, que daria mais ou menos aí uns 80 mil reais, entendeu? Então, às vezes, vai ser mais fácil, por exemplo, então vamos fazer esse financiamento em 2 pessoas, 40 mil para cada uma, ou vamos fazer em 3 pessoas, dividir esses 80 mil reais. Então, tu entende que com 80 mil reais, tu, por exemplo, já conseguiria começar a construir casas para depois vender lá na frente. Por quê?
não impede, pessoal, isso é uma coisa muito importante, que tu tenha construído essa casa, né, financiada pela Caixa e que depois tu venda. A grande maioria não sabe disso. Pensa assim, pô, Maico, mas se eu financiar uma casa, eu tenho que esperar tanto tempo para vender. E não precisa, pessoal, não há necessidade de fazer isso, tá? Só que uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, sempre quando vocês forem, Maico, eu quero construir casa para vender, esse tipo de coisa, a localização é muito importante. Porque olha só, a região aqui onde a gente está localizado dessa casa aqui, ó, pô, é só casa bonita. Eu lembro que na minha época que eu vendia imóveis, que eu era corretor, que trabalhava numa outra imobiliária, gente, eu vendi muita casa aqui, vocês não têm noção, tá? E olha o padrão das casas que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Essas esquinas aqui, ó, essas esquinas foi tudo eu que vendi, essas aqui também, lá na frente, aqui em cima tem um par de casa que eu vendi lá em cima também, sabe? Então é isso que eu falo para vocês, a localização é muito importante. Porque olha só, ó, os detalhes aqui, ó, das casas aqui, ó, tudo casa bonita, padrão. E ó, olha só o mercado aqui, ó. Para quem conhece a região, ó, tu pode ir de a pé aqui, ó, no mercado, tá vendo, ó? Ó o padrão das casas. Lembro que aqui, ó, essas duas casas tinham vendido para uma cliente, tinha vendido uma casa em Blumenau, daí ela comprou uma para aluguel e uma para ela morar, sendo que ela tinha uma casa lá em Blumenau. Então, muitas pessoas elas fazem isso também. Vendem imóveis em outras cidades, vem aqui, compra 2 imóveis, porque aqui o preço é mais acessível, né? Quando tu pega cidades grandes, assim como Blumenau, Florianópolis, cidades populosas, assim, já tive cliente de São Paulo também que fez isso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entendeu, gente? Então, assim, ó, cara, aqui em Santa Catarina, os imóveis ainda estão num preço bom, né? Para tudo o que a cidade, por exemplo, pode oferecer, sabe, o estado, né? Então, Indaial hoje está tendo um potencial muito grande, né? Então é isso que eu falo para vocês. Então a localização, né, que tu vais fazer, vai valorizar o imóvel. Então por isso que eu falo para vocês, tá? Ó, e daí aqui, ó, também nesse projeto aqui, ó, a consultora deixou essa área aqui atrás, ó. Então essa aqui é uma área que não é área de serviço. Ela é uma área, né, que tu podes utilizar para área de festa, esse tipo de coisa. Futuramente também, né, fica mais fácil de tu poder ampliar também, se tu quiser. Por quê? Porque como ela se trata de uma casa, ó, platibanda, né, então vocês conseguem ver que depois para ampliar é muito fácil, tá? Então são esses detalhes que vão fazer toda a diferença na hora, né, que tu vais executar, por exemplo, uma construção, tá, pessoal? Então, como eu digo para vocês, cara, tu imagina tu começar a construir casas para vender com um pequeno aporte. Então, claro, pessoal, quando tu tem, por exemplo, um projeto desse aqui, que tu tem todo o recurso, ele se torna mais rápido, por quê? Porque a construção ela se torna mais rápido para tu fazer as aprovações, esse tipo de coisa. Tu não depende de uma instituição financeira, que tu vai perder uns mesezinhos ali, né, mais ou menos uns 2 a 3 meses. Para quê? Porque tu tem que pegar, fazer engenharia, a engenharia tem que ver se está tudo dentro do padrão, do que a Caixa Econômica exige, sabe? Então demora um pouquinho mais. Quando tu tem o recurso, tu já vende, executa a obra e depois já coloca a venda. Mas quando é financiado, não, vai demorar um pouquinho mais. Mas vai valer a pena porque o teu retorno também vai ser só sobre o valor que tu botou, entendeu? Então é isso tudo que vocês têm que analisar. Então é isso que eu falo, pessoal. Tudo tem um começo na vida. Ó, daí aqui, ó, também foi deixado, ó, um espaço de terreno, tá vendo, ó? Foi deixado um espaçozinho de terreno. E isso tudo é pensado, pessoal, por quê? Porque aqui na nossa região o pessoal gosta de imóveis, né, que não tem parede cega, que não tem parede grudada uma na outra, nos vizinhos. Eles gostam também quando assim, ó, a rua ela é bem valorizada, sabe? Então por isso que esse aqui é um imóvel que vende muito rápido, tá? Porque a localização dele é boa, o imóvel é moderno, esse estilo platibanda vende muito bem, tá? Aqui a gente também tem o estilo de telhado, né, que vende bem também, mas eu vejo que hoje o pessoal tá gostando muito desses projetos assim, ó, né, platibanda. Então, cara, tu imagina, tu começar a construir financiado, né, com uma partezinha. Claro, tu pode também fazer casas menores, pessoal,
tá? Então o teu custo, ele também vai ser menor do desembolso do valor da entrada. Então olha só, aqui ó, ele botou esse jardinzinho com a grama, botou essas folhagens aqui ó, sabe? Fez uma varandinha, colocou essas janelas grandes, tá? Que isso é tudo coisa que valoriza. A cor também, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, mas é uma cor que valoriza o imóvel. A questão ó, dos portões, tudo na cor escura, as esquadrilhas na cor escura, então combina, os tons da casa estão combinando. Por isso que eu digo, a casa ainda falta alguns detalhezinhos e já vendeu. Então assim, nem deu tempo, pessoal, né? E, cara, os clientes estão muito felizes, né, de ter realizado, né, ó, a compra da casa, olha só o tamanho do pegador, tudo. Então, ó, portinha, pivotante, sabe, ó. E olha só o padrão aqui, ó, tá vendo, ó? Soleira. Ah, aqui, ó, tudo, ó, soleira, o capricho, né? Que a consultora deixou até na parte de fora, tá vendo? Então é isso que eu falo pra vocês. Cara, é um imóvel hoje que a gente consegue agregar valor, sabe? É um imóvel que o cliente, cara, quando ele vem, ele entra, ele olha, ele diz assim, cara, realmente essa casa vale o que está sendo pedido, tá? Até coloca aqui embaixo nos comentários quanto custaria uma casa dessa aqui, ó, prontinha, como ela tá aqui na tua cidade, tá? Então, ó, olha só os revestimentos que são colocados aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, o piso no chão, tá vendo? Tudo com fuguinha de 1 milímetro. Então isso tudo faz a diferença, tá? Então aqui, ó, a gente tem a parte da cozinha, aqui a gente tem a parte da sala. Aqui na nossa região o pessoal gosta muito de sala e cozinha integrados, tá? Tem gente que eu vejo que às vezes no outro canal lá fala assim, ah, não, eu gosto de separado, enfim. Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá? Mas seria hoje uma maneira, pessoal, que vocês poderiam, né, quem tem interesse de começar na construção de imóveis, tu poderia começar, né, fazendo talvez um financiamento de aquisição de terreno e construção, às vezes tu e mais uma pessoa, tu e mais duas, não sei, entendeu? Tu começa com um pouquinho, aí depois vai fazendo, depois quando tu já fez 2, 3 casas, daí tu já pega esse lucro, já começa a fazer sozinho, entendeu? Então são maneiras que, cara, tu consegue fazer para ganhar dinheiro, ó. Foi colocado também sangue em gesso, aqui, ó, pessoal, olha só, a parede, tá vendo, ó, cinza, lá em cima, branco. Então isso também, cara, dá um ar de modernidade, essa abertura aqui, ó, na parte, né, do corredor aqui. Depois eu vou mostrar a área de serviço para vocês. Mas, ó, essa casa aqui, ela tem 3 quartos, tá, pessoal? Então por isso que também agrega um pouco mais de valor, tá, ó. Então aqui na frente fica esse quarto aqui, ó, tá? Ó, aqui, cara, esse imóvel, ele, cara, o acabamento é perfeito dessa casa aqui, tá? Ó, nichozinho também é um negócio que valoriza bastante. Olha só o revestimento aqui, ó. Olha só que bonito, tá? Tudo polidinho. Cara, coisa mais linda, tá? Realmente, cara, por isso que eu digo, a consultora, essa consultora aqui, cara, eles só estão fazendo esse tipo de padrão de casa e realmente, cara, elas vendem antes mesmo de estar pronta, tá? Então, ó, os pontos de luz que já foram deixados, tudo certinho, ó, para split também. Esse aqui, ó, é o quarto menor, tá vendo? E olha o espaço, né, que a gente tem aqui. E aqui atrás fica a suíte, pessoal, olha só, tá? Então aqui fica o espaço da suíte, o janelão grande, bonito, ó, toda espaçosa. A parte de acabamento em si da casa, né, de piso, cerâmica, é todo igual, tá? Ó, daí aqui é o banheiro da suíte, tá vendo? Mas daí aqui, ó, cabe tranquilamente a cama, aqui, ó, tu consegue botar o guarda-roupa, tá vendo, ó? Então é isso que eu falo para vocês. Então tu imagina, cara, tu começar, por exemplo, no mercado imobiliário, construir casas como essa aqui, tu podes começar com um investimento um pouco mais baixo, pessoal. Tu podes financiar pelo banco. Aí às vezes tu vai dizer assim para mim, pô, Maico, mas aqui, ó, aqui daí a gente tem área de serviço separadinha, tá vendo, ó? Tanquezinho, tudo, daí a vista aqui, ó, para a parte de fora, ó. Ó. Então aqui depois, aqui tu pode fazer uma área de festa ou tu pode pegar e depois ampliar, né? Entendesse?
Então já foi feita essa área para isso, porque espaço de terreno a gente tem aqui atrás, né? Ó, como aqui ó, no vizinho, tá vendo? Ó? Aqui atrás ele fez uma área de festa, tá vendo? Aí só não sei se tem garagem aqui também, enfim, mas dá para aproveitar bem, dá para aproveitar legal essa área aqui, ó, dos fundos, entendeu? Então, cara, tu imagina, cara, tu começar a construir casas para venda com dinheiro do banco, né? Por exemplo, e tu consegue fazer um dinheiro legal, tu consegue lucrar legal. Aí às vezes tu vai dizer assim para mim, pô, Michael, eu tenho vontade de começar no mercado imobiliário, não sei como fazer e não tenho dinheiro. Cara, tu podes também fazer aquisição de terreno e construção para clientes, né, aonde tu ganha pela administração da obra. Isso tu também consegue fazer. Então existem várias maneiras de tu ganhar, por exemplo, dinheiro com o mercado imobiliário, pessoal. Então essa aqui seria também com compra e venda, fazendo aquisição de terreno mais construção, financiado pelo banco. Por exemplo, eu já fiz muita casa, pessoal, principalmente aqui nessa rua, aonde eu vendia já para o cliente aquisição de terreno e construção, então ele financiava no nome dele, tudo certinho, ele dava os valores de entrada, e a gente tinha a consultora que fazia toda a administração de obra, entendeu? Então, eu como corretor ganhava, quem administrava a obra ganhava, o cliente que estava comprando ganhava também, sabe? Porque ele não tem que se incomodar com mão de obra, com material, esse tipo de coisa. Então também é possível fazer esse tipo de processo, tá, pessoal? Aonde? Maico, aí eu não preciso nem ter o dinheiro da entrada? Não, tu não vai precisar ter o dinheiro da entrada. Quem vai precisar dar o dinheiro da entrada vai ser o teu cliente, onde tu vais administrar a obra para ele. E tu vai cobrar por essa administração, entendeu? O que vocês acharam dessas ideias aí que eu dei para vocês? Hã? Tá abrindo a cabeça de vocês? Como é que tá isso? Tá, pessoal? Porque essas modalidades, assim, ó, realmente elas são feitas aqui na nossa cidade, que eu tô falando para vocês, mas às vezes o pessoal não sabe disso, pessoal, tá? Cara, eu acho que daqui a pouco eu vou ter que lançar um curso, né, pro pessoal, para botar essas modalidades, como que o pessoal pode fazer e tal. O que vocês acham? Vocês acham que seria interessante? Vocês acham que o pessoal iria pagar, né, para aprender isso comigo? Porque, cara, eu tô dando de graça, né? Mas aí eu poderia montar um curso dando passo a passo, como que vocês podem fazer, como que funciona isso, né? Quem sabe? Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver, que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que vocês acharam dessa casa aqui? Gostaram da ideia, pessoal? De, por exemplo, começar a construir casas como essa aqui, talvez com o dinheiro do banco? Vocês acham que faz sentido? Né? Porque a gente também tem que lembrar uma coisa, aqui ó, a consultora fez com recursos próprios, né? Então, o lucro dela vai ser sobre o total investido. Quando tu faz pelo banco, por exemplo, que vamos dar um exemplo, se tu tivesse dado os 20% de entrada, né? Cara, tu para tu pensar, talvez o teu lucro, ele seria muito maior, ele vai ser muito maior do que quando tu teve que botar 400 mil, porque uma coisa é tu botar 400 mil na frente, outra coisa é, sei lá, tu botar 80 mil mais algumas parcelas, né? Bota ali mais 90 mil reais na frente, entendeu? Então, o lucro de venda ele seria muito próximo, claro que tu tem alguns gastos aí na hora de tu fazer o financiamento, mas tirando tudo, cara, provavelmente tu conseguiria fazer aí tranquilamente 100%, sendo que o cara que construiu essa casa, colocou 400 mil na frente, ele não conseguiu 100%. Entendeu? Então é isso tudo que vocês precisam ver, tá bom? Vocês acham que faz sentido isso que eu falei para vocês? Coloca aqui embaixo dos comentários, galera, vê se faz sentido, se não faz, né? E não esquece de se inscrever nesse canal, dê um joinha, dê um like se você curtiu esse vídeo e se você quer ver mais conteúdos como esse também, tá bom? Galera, fica com um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu!